Olá, tudo bem? Então vamos para mais uma atividade proposta pela coordenação da Secretaria Municipal de Educação, viu? Essa atividade que está lá no portal da Secretaria, que vai do dia 1º de junho até o dia 5, e que nós em matemática estaremos fazendo assim apenas a resolução de apenas uma atividade, tá ok? E a atividade proposta é essa daí, que está na tela, tá vendo aí? Vamos fazer a leitura da situação problema e ver quais formas que nós podemos fazer para chegarmos à resolução. Vamos lá. Na minha sala de aula, que possui formato retangular, o chão é coberto com pisos sintéticos, que medem 30 centímetros por 30 centímetros. Contei 21 pisos paralelamente a uma parede e 24 pisos paralelamente a outra parede. Qual a área dessa sala? Aí vem a observação. Aplicando o seu conhecimento de área, utilize a modelagem matemática A igual a B vezes H para resolver essa situação dada. Então veja bem, nós temos aqui uma sala de aula, né, que está demonstrando na figura aí, que ela tem 21 pisos paralelo a um lado e 24 ao outro. Cada cerâmica dessa ela mede cerca de 30 centímetros por 30 centímetros. E com isso quer saber qual a área total dessa sala. Tá bom? Então é isso que a gente vai estar estudando. E apresentou a fórmula aí que A é igual a B vezes H. Numa linguagem matemática, quer dizer, a área é igual a base vezes a altura. H em matemática simboliza a palavra altura, tá bom assim? Então, quando você vê H está simbolizando a altura. Então, essa atividade de hoje está baseada em figuras planas. Nós temos várias figuras planas no dia a dia, no nosso cotidiano. Temos a menor figura plana que se conhece, a menor figura geométrica, que é o triângulo, que possui 3 lados. Nós temos os quadriláteros, uma diversidade de quadriláteros, que entra retângulo, quadrado, tá bom? Trapézios e assim por diante. Então, o que é uma figura plana? Vamos aqui passar o conceito básico para você. Figura plana nada mais é que uma região plana fechada por segmentos de reta, no mínimo 3 segmentos. Todas essas formas geométricas definidas são definidas como figuras planas. Possuem fórmulas matemáticas para cálculo da medida de seus perímetros e de suas superfícies ou áreas. Então, toda figura plana que você se deparar quando vai calcular a área dela, ela tem uma fórmula específica. Nós temos uma fórmula para calcular a área de um triângulo, tá bom? De um quadrilátero. Vamos ver aqui algumas delas, né? Vamos dar sequência aqui. Algumas fórmulas para calcular a área de algumas figuras planas. Nós temos aqui várias figuras planas aqui nesse demonstrativo aqui, tá vendo aí? Nós temos primeiro o triângulo. Como é que se faz para calcular a fórmula de um triângulo? Que a altura é igual a base vezes a altura dividido por 2. Não vou citar a fórmula de tudo, vou apenas demonstrar para você aí. Tá vendo aí? De um quadrado, com a fórmula que se usa, depois você dá uma olhadinha para ver. De um retângulo, que é o nosso objeto de estudo da aula de hoje. Tá aí a fórmula que está mostrando A vezes B, quer dizer, um lado vezes o outro lado, né? Tá bom? Do paralelogramo, do losango, do trapézio e do círculo, tá bom? Então, mais uma outra demonstração aqui, tá aí para você ver. Então, a fórmula de um quadrado é A vezes A, quer dizer, um lado vezes o outro lado, ou um lado elevado ao quadrado, porque sempre um quadrado, todos os lados possuem as mesmas medidas, né? E o nosso objeto de estudo aqui está demonstrando com uma seta aí, que é o retângulo. Aqui, já nesse formato aqui, está dizendo que é A vezes B. Não importa não, viu, gente? Sempre vai ser um lado vezes o outro. Alguns autores dizem que é a base vezes a altura, outros vão dizer que é A vezes B. O importante é que você lembrar que você vai medir o lado vezes o outro lado, tá bom? Tá aí o retângulo, né? Que você conhece bem. O que é mesmo um retângulo? O que é mesmo um retângulo? Um retângulo é um quadrilátero que possui todos os ângulos internos congruentes. Assim percebemos que todo retângulo é também um paralelogramo, cujos ângulos internos são ângulos retos. Então, o que é que o retângulo tem em comum? Ele tem que ter 4 lados, todos os ângulos dele tem que medir 90 graus, tá bom? E um lado tem que ser congruente ao outro lado, tem que ser com a mesma medida, tá bom? Se um lado medir, por exemplo, 8 centímetros, o outro lado oposto tem que medir 8. Se o outro lado mede 4, o outro lado oposto tem que medir 4. Então, as medidas deles têm que ser congruentes as medidas tanto dos ângulos internos quanto também dos seus lados, tá bom? Então vamos dar continuidade aqui. Então tá a fórmula básica para a gente calcular aqui a área de um retângulo, tá aqui mostrando, né? B vezes H, quer dizer, base vezes altura.
quer dizer, um lado A vezes o lado B, tá bom? Então vamos voltando de novo à situação problema que foi apresentada lá no início, que é o nosso objeto de estudo durante essa semana. Então nós estamos mostrando de novo a situação problema, a base, sempre é chamada essa parte que fica logo na base, como o próprio nome diz, e o outro lado aí é a altura, né? Então vendo aqui, o piso lá vai ter as seguintes dimensões. Cada lado daquele piso, assim, de cada cerâmica daquela, vai medir 30 centímetros cada lado. Tá vendo? É 30 por 30 no caso, né? Tá bom? Aí a demonstração para que você possa ficar atento do piso, quer dizer, 30 por 30 centímetros. Então, se a sala, a base vai ter 24 pisos de 30 centímetros por 30 e a altura vai ter 21 pisos de 30 por 30, o que é que você tem que fazer primeiro? É claro, se você fosse usar esse piso aí, na verdade, deve ser usado como uma régua, né? Então você vai somando 30 mais 30 mais 30, ou então fazer assim, 30 vezes 24, tá bom? Aí você vai encontrar a metragem em centímetro. Se você quiser logo transformar em metro, você pode já usar o 0,3. 24 vezes 0,3. Aí você vai encontrar a base aí em metros. E a altura, você pode usar também 21 vezes 0,3. Aí você vai encontrar as medidas já em metro, tá bom? Porque se você fizer 21 vezes 30, você vai encontrar o valor em centímetro. E dá um valor bem alto, né? Eu aconselho que seria melhor você transformar logo todo mundo em metros. Centímetro em metro, 30 centímetros em metros, equivale a 0,3 ou 0,30. Tá bom? Dando continuidade aqui, tá de novo a situação problema para a gente fazer a reflexão. E por fim, você fique atento nessa atividade. Sempre procure transformar centímetro em metros, tá? A hora que você fizer isso com um dos lados, você faz também com o outro lado. Quando fizer com a base, quer dizer, faça também com a altura, a mesma transformação ao mesmo tempo. Lembrando sempre que 1 metro equivale a 100 centímetros, tá bom? E que para calcular a base pela altura, use sempre a mesma unidade de medida. Sempre se você transformar tudo em metro, de um lado você usa também com o outro. Isso é uma coisa que você tem que ficar atento, porque senão os valores dão errado. A resposta não dá certo, tá bom? Então a atividade de hoje é essa, tá bom? E essa é a nossa mensagem final para você. Estude com dedicação e nada do mundo poderá afastar você dos seus sonhos, tá bom? Essa é uma reflexão para hoje, para você que está aí fazendo atividade matemática, fazendo e levando a sério os nossos estudos, né? Porque é assim, se você estudar com dedicação, nada no mundo vai afastar você dos seus sonhos. Todos os seus sonhos se tornarão uma realidade através dos estudos. Certinho? Então, até a próxima aula e fique com Deus, então.